Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é a dúvida de muitos. Eu vou falar sobre como é o tratamento ortodôntico para quem vai realizar a cirurgia ortognática, porque é um tratamento que nós chamamos de preparo para a cirurgia ortognática, é um tratamento um pouco diferente de um tratamento ortodôntico convencional. E eu vou falar aqui o básico, né, como é esse tratamento no antes, né, como é no durante, como é no período pós-cirurgia, quanto tempo que leva, o tratamento de finalização, enfim, vou falar sobre todas essas etapas. Então, só lembrando, para você não entender as coisas errado ou ficar faltando informações, é importante que assistir o vídeo inteiro, sem pular nenhum trecho, ok? Vamos lá então. Primeiro de tudo, né? Quando que nós precisamos realmente fazer a cirurgia ortognática e quando que só o aparelho ortodôntico resolve? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos estar munidos, né, da documentação ortodôntica completa, uma série de exames para ver se nós conseguiremos corrigir, né, de repente, a diferença entre a arcada superior e a arcada inferior somente, né, inclinando os dentes, né, vamos dizer, num padrão 3, em que a mandíbula está bem à frente, né? Nós lingualizaremos o inferior e vestibularizaremos o superior, né? Corrigindo essa diferença. Quando que nós conseguimos fazer com o aparelho e quando com ortodontia nós não conseguimos? Existem diversas questões que nós temos que analisar, mas a gente pode dizer que os pacientes cirúrgicos geralmente são aqueles pacientes que têm uma diferença muito grande esteticamente, que a gente consegue perceber facilmente que existe uma grande diferença ali, estética principalmente, na face daquela pessoa. E também os exames de imagem, as radiografias, tá? Existem medidas cefalométricas que nos auxiliam a fechar esse diagnóstico, e aí a gente consegue determinar se é um problema dentário, né, de repente, ou um problema esquelético, onde o problema está no osso, né, uma maxila atrésica, uma mandíbula que cresceu demais. Enfim, quando o problema está na maxila, né, a gente tem mais possibilidades de repente, inclinar, no caso de um padrão 3, né, a gente tem mais possibilidades de inclinar esses dentes da frente, mas a gente tem que ver se vai estar dentro de um limite aceitável também a gente fazer essa compensação. E aí nós partimos para dois caminhos, né? Quando nós temos uma diferença, vamos dizer que ainda no exemplo do padrão 3, com a mandíbula muito à frente, nós podemos seguir dois caminhos. Ou a gente tenta compensar, tá, essa diferença, né, vestibularizando os dentes superiores e de repente lingualizando os inferiores, né, para corrigir esse overjet, ou nós desinclinamos, tiramos essas compensações naturais que existem, né, lingualizando os dentes superiores de repente e vestibularizando os dentes inferiores, que aí já seria o tratamento pré-cirúrgico, preparatório para cirurgia. Para isso o cirurgião avançar de repente a maxila e a gente ter um encaixe perfeito na região anterior. Então, ambos os tratamentos são diferentes, porque o que acontece? Quando a gente tem, né, uma diferença entre as bases ósseas, como eu mostrei no padrão 3, né, muitas vezes o organismo tenta compensar de forma natural, né, tentando fazer com que os incisivos se toquem, né, fazendo com que os superiores vestibularizem e os inferiores lingualizem, mas aí eles não se tocam e continua essa diferença. E aí no tratamento preparatório para a cirurgia, a gente precisa descompensar esses dentes, né? Colocar os dentes superiores que foram naturalmente vestibularizados para lingual e os dentes inferiores que foram para lingual para vestibular, para inclinação normal, para que o cirurgião possa avançar de repente a mandíbula, retrair a maxila e corrigir esse overjet. Bom, e o tratamento em si, como ele é feito? O tratamento deve ser feito em conjunto com o cirurgião. Certo? Desde o início, o caso é encaminhado para o cirurgião. O cirurgião, em contato direto com o ortodontista, fala o que ele vai necessitar, se ele vai precisar de uma expansão, se ele vai precisar que tipo de inclinação nos dentes, e aí esse trabalho é feito em conjunto e o ortodontista faz de acordo com o plano estabelecido. Terminado o período de descompensação e preparo para a cirurgia, logo antes da cirurgia, a gente faz a instalação dos ganchos que vão ser utilizados para instalar os elásticos de estabilização após a cirurgia. Então esses ganchos são clipados nas ameias de todos os dentes superiores e inferiores e esses elásticos são instalados logo após a cirurgia. O próprio cirurgião faz a instalação desses elásticos dependendo de como ficou o engrenamento logo após a cirurgia. É importante o paciente retornar pelo menos aí após 7 dias o procedimento cirúrgico para o ortodontista conferir ali como está a posição dos elásticos, porque durante esse período, como os ossos acabaram de ser deslocados,
o resultado desses elásticos acaba sendo muito rápido. Então a gente precisa, após a cirurgia, fazer essa avaliação se os elásticos estão na posição correta, se precisam de algum ajuste. E esses elásticos, após a cirurgia, o paciente fica usando em torno de 30 a 45 dias. Esses elásticos são utilizados 24 horas por dia. É um período um pouco complicado, mas necessário para haver uma ossificação, uma consolidação das bases ósseas na nova posição. Após a cirurgia, então, nós entramos no período de finalização, onde a gente vai fazer os ajustes finos para a oclusão ficar perfeita. E é com o aparelho, né, continua com o aparelho ortodôntico por mais de 10 a 12 meses, aí, dependendo do que vai ser necessário. E a contenção, óbvio, né, quando remover o aparelho, é importante fazer uma contenção de acordo com o problema prévio do paciente, para que a gente tenha uma boa estabilidade do caso também, que ele não reincidive. Porque vamos dizer, no exemplo de um paciente classe 3, que não tinha um contato anterior entre os dentes. Nesse caso, a língua passou a ocupar essa posição. Então, a gente pode ter mudado as bases ósseas na cirurgia, mas a língua continua ali. Então, ela precisa ser controlada também após esse período para não haver um recidiva. Então, de repente, num caso como esse, poderia ser interessante, até como contenção, um aparelho ortopédico, um aparelho SN3, onde nós temos grades que passam ali pelo lingual dos dentes, segurando a língua na posição correta, segurando, evitando que essa língua empurre esses dentes, que haja uma recidiva, né, futuramente. Então a escolha da contenção também vai depender, né, dos problemas prévios, também é muito importante. E é uma contenção utilizada para dormir normalmente, 12 horas, tá? Não é aquela contenção que é utilizada 24 horas. Bom, se você é colega ortodontista, está em dúvida no planejamento dos seus casos, eu queria apresentar a você minha aula de maloclusão, que é uma aula onde eu trato especificamente planejamento. Eu tenho certeza que vai esclarecer muitas das suas dúvidas que você deve ter aí no dia a dia do consultório. Tá? O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.